Vamos colocar em pé, queridos. Glória a Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 7. Uma passagem conhecida. Capítulo 7, versículo 24 em diante. 7 e 24. Pastor Marcos Welber, olha para o lado, ajuda ela ali. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Capítulo 7, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse que ele estava, onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio, se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira de origem ciro-fenícia e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão do filho e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa dessa palavra, você pode ir, e o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, mas o demônio tinha saído dela. Amém. Pode sentar. Esse texto, ele é sublime demais. Ele é sublime demais. Porque esse texto, ele narra um quadro terrivelmente pesado, triste, algo que não tem nem como descrever. Uma mãe, apresentada no texto, que ela tem uma filha e ela já entendeu, ela já conceituou, ela já compreendeu, ela já analisou e ela sabe qual é a causa do problema na casa dela, da filha dela. Ela afirma com todas as letras que a filha dela possui uma ação maligna. A menina é endemoniada, ou seja, o demônio aprisionou aquela menina. O texto diz que o que pode ser pior? Primeiro, o que pode ser pior que uma mãe olhar para a própria filha que ela gerou, que ela amamentou, que ela criou aquela criança de bebê, agora é uma moça, possuída pelo demônio. É algo que não tem como descrever. Ela vai até Jesus, o texto diz que ela se ajoelha, ela ora, ela pede, e o Senhor, ouvindo o quadro que ela já contou, porque ela falou para Jesus, essa mulher, ela era estrangeira, e ela disse: Senhor, expulsa o demônio da minha filha. Expulsa o demônio da minha filha. Jesus escuta aquilo, ele é o Filho de Deus, ele é o Emanuel, ele é o Deus entre nós, ele tem poder para isso, mas o texto diz que Jesus dá a seguinte resposta para ela: mulher, deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Então a resposta de Jesus diz assim, nas entrelinhas: o teu quadro é pesado, mas você não é prioridade. A resposta é essa. O teu quadro realmente é um quadro pesado, mas você não é prioridade. Você não é prioridade. Você não faz parte da linhagem, né?
você não faz parte do nosso povo, você é uma estrangeira. Então eu quero dizer para você que a minha prioridade, a prioridade do Pai do céu, é primeiro a família, primeiro os filhos. E se sobrar tempo, vocês veem depois. Se a gente pegar essa palavra de Jesus e ouvir e pensar sobre ela, a gente vai dizer que uma barbárie, isso aí não tem sentido. Que Deus de amor é esse? Que amor é esse? Que misericórdia é essa? Como assim? Ele tem uma escala de prioridade. Primeiro a família, primeiro os filhos, primeiro o povo e depois o resto. Então é isso mesmo. Mas na verdade aquela palavra era para falar para mim e para você uma outra coisa. Porque quando a mulher consegue, ela analisa o que ela acabou de ouvir, ela escuta o que ela acabou de ouvir, essa mãe, ela dá a seguinte resposta, versículo 28, a mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então aquela mulher está dizendo a seguinte coisa, tu tem razão. Você falou que o outro grupo são os cachorrinhos, né? Então o grupo daqui é o grupo das ovelhas, o outro grupo é o grupo dos cachorrinhos. Mas, Senhor, eu concordo contigo. Eu aceito o que tu falou. E eu quero dizer que os cachorrinhos, eles não comem em cima da mesa, mas eles ainda conseguem algumas migalhas que caem de baixo, que caem no chão. E quando ela fala isso, a história toda muda, porque Jesus disse. Então Jesus disse à mulher: por causa dessa palavra, você pode ir, porque a tua filha já está liberta, o demônio já saiu. Glória. Então, aquele milagre não aconteceu porque a filha era endemoniada. Aquele milagre não aconteceu porque ela foi até Jesus. Aquele milagre não aconteceu porque ela se ajoelhou, se prostrou, porque ela clamou. Aquele milagre aconteceu por causa daquela palavra. Então aqui tem um detalhe, aqui tem um algo. Aqui está dizendo para mim que Deus, que o céu está aberto para receber o artigo definido, a palavra certa. A palavra certa. Deus nos deu o poder da fala e a gente fala, nós somos prolixos, a gente fala bastante. Mas há uma palavra que toca o coração de Deus e muda tudo. Há uma palavra. E nessa quarta-feira, eu sei que todo mundo aqui tem a capacidade de falar. A gente fala, a gente pede, a gente ora por muita coisa, a gente pronuncia muita coisa, mas existe uma palavra. E o dia que a gente entender isso, a gente vai procurar, diante de Deus, ter esta palavra. Há uma palavra que muda tudo. Porque quem está dizendo isso é o próprio Deus. Ele está dizendo aqui, olha, por causa desta palavra. E qual foi a palavra? Os cachorrinhos comem das migalhas. Então, o que ela contou não mexeu. A filha endemoniada, Mateus diz, miseravelmente endemoniada. Ela vem gritando atrás de nós, outra passagem diz, ela se prostra, ela se rasga no chão. Nada disso foi aquela palavra que mudou. É como uma senha, ela digitou a senha certa, ela digitou a palavra certa. Isso vale para todos nós aqui. Há uma palavra que abre a porta daquele cofre. Ela abriu o cofre da resposta de Deus. Abriu o cofre. Aquela imagem de alguém tentando abrir um cofre, aí 2 para frente, 3 para trás, dá um giro, volta 1, avança 3, e daqui a pouco você dá aquele último toque. Agora volta 2 voltas, tum, ele faz, crack, abriu. Existe isso, irmãos, existe isso. Uma palavra que abre a porta de um emprego.
Uma palavra que abre a porta de um negócio. Existe isso. E eu quero falar com autoridade de ter vivido isso. Deus nos deu a dádiva de poder entrar numa negociação de um terreno. E durante toda a negociação, a pessoa perguntou, o senhor já tem esse prédio? É aluguel? Eu falei, não é próprio. Então, já tá bom, você já tem isso aí. Para que isso? Na hora, eu quero plantar uma escola. Ele parou, olhou para mim e repetiu, o quê? Falei, uma escola para criança. Ele parou, ficou calado, emudeceu, ficou me olhando. E repetiu mais uma vez, uma escola para criança? Falei, é uma escola para criança. Ele disse, gostei dessa palavra. Gostei dessa palavra. Sabe, há uma palavra, irmãos, uma palavra. Ele não diz as palavras, ele não diz aqui, ó, por causa do que você me contou, por causa do teu sofrimento, por causa da tua história, por causa da tua dor, por causa... Não! Ele diz, por causa desta palavra, esta palavra. E qual é a palavra? Não foi tudo que ela veio gritando atrás dele. Ela veio gritando, lá em Mateus está dizendo, ela veio... Senhor, manda ela embora, que ela vem gritando atrás de nós. Então não foram os gritos. Não foi se prostrar. Não foi dizer que a filha é miseravelmente endemoniada. Foi uma palavra. E qual foi a palavra? Os cachorrinhos comem as migalhas debaixo da mesa. Se você acreditar nisso hoje... Há uma palavra que pode te colocar num nível que você nunca pensou. Uma palavra. Uma palavra. E essa palavra existe. E eu quero dizer, Deus, eu quero encontrar essa palavra. Eu quero encontrar essa palavra. Eu quero encontrar. Eu quero encontrar essa palavra. Eu quero encontrar essa atitude. Eu quero encontrar essa atitude. Já contei aqui desse testemunho que não é meu, mas é de alguém que eu convivo, que eu conheço. Um motorista de transporte alternativo tipo Uber, transportando um grupo de executivos durante uma semana. Indo aeroporto, hotel, aeroporto, restaurante, tá. E todo dia ele limpava o carro para trabalhar no outro dia. Ele achou um relógio caro, dentro do carro, no chão do carro, enfiado debaixo do banco. Como ele transportou muita gente. Ele não sabia. Um relógio caro. Primeira imagem, primeira ideia é, uau, é muito caro, não vou usar que isso aqui é muito caro, eu vou vender e vai levantar um bom dinheiro. Mas ele falou, não, eu vou guardar, pode ser que algum passageiro que perdeu, ele procure. E trabalhou o resto daquela semana. Final da semana, levando mais um para o aeroporto, a pessoa disse para ele assim, rapaz, eu perdi um relógio. Ele, perdi um relógio. Não sei se perdi ou se alguém me roubou. Ele tinha guardado o relógio no porta-luvas. Um relógio? É. Ele abriu o porta-luvas e disse, é esse aqui? É meu relógio. Ué, mas estava onde? Eu achei debaixo do banco. Quando ele acabou de falar isso, aquele homem que achou o relógio olhou para ele e disse, acabei de achar, você é a pessoa. Ele, E ele disse, eu sou empresário, eu tenho muitos negócios lá no outro país, não vou nem dizer o país. Eu estou procurando alguém para ser o meu responsável pelos meus negócios. Já entrevistei muita gente, mas o coração não abriu. Acabei de achar. Eu quero você. Acabei de achar, eu quero você. Então, existe uma atitude, existe uma palavra que vai mudar tudo. Esse moço morava num bairro tremendamente perigoso aqui no Rio de Janeiro. E hoje ele é o responsável. Ele é o responsável pelos negócios, e é muita coisa que esse homem cuida, porque esse homem roda o mundo todo.
Ele disse, eu procurava alguém que eu pudesse confiar. Acabei de achar você. Aquele relógio valia um preço de um carro, se ele fosse vender. Era um relógio muito caro. Era uma marca muito pesada. Ele disse, acabei de achar. Aquele moço é um servo de Deus. Aquele moço é um moço que serve a Deus. Aquela atitude dele mudou a história da vida dele. Por causa desta palavra. Vou repetir o texto para a gente orar. Então Jesus disse à mulher, por causa desta palavra, foi essa palavra. Eu quero hoje, nessa manhã de quarta-feira, dizer, Deus, eu quero achar essa palavra. Eu quero achar esta palavra. Eu quero achar esta atitude. Eu quero achar este posicionamento. Eu quero achar. Então, existem palavras que mudam, existem atitudes que mudam. Quando Jessé disse para Davi, vem cá e vai levar lanche para os teus irmãos, os irmãos que pegam no pé dele, pegavam no pé dele. Ele obedeceu e ele foi levar lanche. Ele foi o iFood daquela época. Ele foi levar lanche. Mas a atitude da obediência dele levou ele para o trono, levou ele para matar um gigante e fez dele uma pessoa nacionalmente conhecida. Uma palavra, uma atitude, um comportamento muda tudo. E eu quero pedir isso a Deus. Eu quero que você peça isso a Deus hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Você está me ouvindo aí? Você está aí, pastor, eu estou batendo cabeça. Não bate cabeça não. Diga, Senhor, eu quero a palavra, eu quero a atitude. É isso, eu quero a palavra, a atitude, porque isso vai mudar tudo. Isso vai mudar tudo. E vai mudar tudo na tua história. Pai querido, eu quero te agradecer nessa manhã. Essa manhã de quarta-feira, mais um dia. Ó Deus, e até terminar essa quarta-feira, eu vou te pedir, Pai, que eu, de forma obstinada, Pai, de forma decidida, eu quero encontrar essa palavra, essa atitude. Eu quero encontrar esta palavra, essa atitude. Ó Deus, porque eu tenho certeza, Pai, que se eu tiver esta palavra, se eu tiver esta atitude, esta obediência, este comportamento, ó Deus, a história vai mudar por completo. Por completo. Não foi os gritos, não foram as orações, não foi colocar o rosto em terra, foi a palavra. Deus, dá-nos essa palavra hoje. Em nome de Jesus. Dizemos amém nessa hora. Amém.